Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A concessionária Etoile Prestige brilhava sob a luz do sol da cidade como um templo de luxo. Suas fachadas de vidro refletiam os carros reluzentes enfileirados na entrada, cada um mais caro e raro que o anterior. Lá dentro, o mármore polido cintilava e o aroma sutil de couro novo pairava no ar, criando uma atmosfera de sofisticação quase intimidante. Madame Lemoine, diretora do estabelecimento nos últimos 5 anos, estava de pé atrás de sua escrivaninha de mogno, com os dedos entrelaçados, observando o saguão como uma general supervisionando seu campo de batalha. Ela apreciava o poder que sua posição lhe conferia. Ali, ela decidia quem merecia entrar e quem deveria ser rejeitado. Mas por trás de seu sorriso polido e maneiras impecáveis, escondia-se uma mente estreita e um julgamento implacável. Ela acreditava firmemente que certos clientes, por causa de sua aparência ou origem, não tinham lugar naquele santuário de luxo. Naquela manhã, enquanto corrigia faturas no computador, viu um homem entrar. Ele era negro, elegante, vestia um terno impecavelmente alinhado, com sapatos de couro brilhantes e uma pasta na mão. Seu comportamento era calmo, confiante, quase régio. Mas aos olhos de Madame Lemoine, nada disso importava. Sua mente estava fixa em um único julgamento. Ele não tem nada que fazer aqui. Sem sequer tentar compreender suas intenções, ela se levantou e chamou uma de suas assistentes com um gesto brusco. Prepare-se. Não o quero aqui. Seu tom não admitia discussão. A ideia de expulsar um cliente simplesmente por causa da cor de sua pele parecia perfeitamente natural para Madame Lemoine, um pequeno gesto para manter a ordem em seu reino. Entretanto, o homem caminhava pelo salão, observando cuidadosamente cada detalhe, a disposição dos carros, sua limpeza impecável, as placas de prata indicando os modelos. Ele não demonstrava nenhum sinal de preocupação, e sua calma contrastava estranhamente com o nervosismo crescente da equipe da Madame Lemoine. O que a gerente não fazia a menor ideia era que por trás daquela cliente comum, se escondia uma verdade que destruiria todas as suas certezas. Ela pensava que tinha o controle da situação, mas estava prestes a descobrir que o poder que acreditava possuir não passava de uma ilusão. E naquele dia a arrogância de Madame Lemoine se depararia com uma realidade para a qual ela não estava preparada. As portas de vidro da concessionária se abriram suavemente, deixando entrar a luz da manhã e um ar de sofisticação. Alain Dumont entrou. Alto e ereto, seu terno azul marinho impecavelmente cortado acentuava sua presença. Cada passo que dava ecoava pelo saguão como um aviso sutil. Ele não era um cliente comum. Madame Lemoine, observando de sua escrivaninha de mogno, franziu a testa. O homem negro avançou calmamente, imperturbável pelos olhares curiosos da equipe. Em sua mente a decisão já estava tomada. Ele tinha que ser expulso. Ela respirou fundo, mal disfarçando a raiva por trás de um sorriso frio. Senhor, ela começou num tom fingidamente acolhedor, receio que este modelo não esteja disponível para todos os clientes. Alan parou e virou lentamente a cabeça em direção a ela, com um leve sorriso nos lábios. Sua voz era calma, mas cada palavra carregava uma segurança que incomodava quem a ouvia. Estou aqui para ver o modelo GT Classic 2025. Sei que é raro, mas marquei uma consulta com a sua concessionária. Um murmúrio percorreu o saguão. Os funcionários trocaram olhares constrangidos, percebendo que aquele homem conhecia os procedimentos da concessionária à perfeição. Madame Lemoine sentiu um arrepio de desconforto. Até então suas decisões nunca haviam sido questionadas. A ideia de que um mero cliente pudesse questionar sua autoridade parecia-lhe inconcebível. Ela deu um passo à frente, tentando retomar o controle da situação. Eu vou pedir a alguém para te acompanhar. Siga-me. Mas Alain não tinha pressa. Seus olhos percorriam os carros, examinando cada modelo com um conhecimento evidente do mundo automotivo. Ele notava detalhes que só especialistas conseguiam perceber. O couro, a pintura, o acabamento dos faróis. Falava com respeito, mas sua confiança desmentia sua experiência. Enquanto Madame Lemoine o acompanhava, sua assistente sussurrou. Senhora, ele parece muito experiente. Ela cerrou os dentes. Não importa. Ele tem que ir embora. Mas o que Madame Lemoine ainda não sabia era que esse homem, a quem ela julgava por preconceitos superficiais, logo revelaria uma identidade que subverteria toda a sua concepção de poder e respeito. O salão, outrora um lugar onde ela reinava suprema, estava prestes a se tornar o cenário de sua maior humilhação. Madame Lemoine sentiu o sangue ferver.
Ela passará a manhã inteira se preparando para manter a ordem em sua concessionária, e agora um cliente negro, confiante em si mesmo, ousava desafiar suas regras não ditas. Ela fez um gesto para que um funcionário se aproximasse, com uma expressão autoritária. Acompanhem o senhor até a saída. Ele não está aqui para utilizar nossos serviços. O homem, Alain Dumont, ergueu uma sobrancelha, mas manteve a calma. Sua voz, firme porém educada, ecoou pelo salão. Com licença, acho que você está com a pessoa errada. Eu marquei uma consulta. Estou aqui para falar sobre um carro que pretendo comprar. Os funcionários hesitaram, desconfortáveis com seu jeito calmo e autoritário de falar. Madame Lemoine sentiu-se perdendo o controle. Respirou fundo, tentando disfarçar a irritação, mas sua mão tremeu levemente ao fazer um gesto indicando a saída. Não vou discutir, senhor. O senhor precisa sair. Agora. Alain então aproximou-se dela calmamente e tirou de sua pasta um elegante cartão com bordas douradas. Entregou-o a ela com um sorriso que dizia tudo. Eu sou Alain Dumont, proprietário desta concessionária há 10 anos. O tempo pareceu parar. Madame Lemoine deu um passo para trás, com os olhos arregalados de choque e medo. Os funcionários trocaram olhares atonitos. A mulher que sempre consideraram a autoridade máxima acabará de se encontrar frente a frente com um homem que pensava estar humilhando. Alain prosseguiu, com a voz calma, mas implacável. E você, senhora Lemoine, tem um contrato comigo. Você não está aqui para decidir quem pode entrar ou não. Seu papel é atender os clientes com respeito, independentemente da aparência deles. Um rubor subiu ao rosto de Madame Lemoine. Ela sentiu a humilhação corroendo seu ego. Toda a sua confiança desmoronou em segundos. Os clientes que começavam a entrar na concessionária observavam a cena atonitos. O saguão, antes o centro de seu poder indiscutível, havia se tornado um palco para sua vergonha. Pela primeira vez em sua carreira, Madame Lemoine sentiu que era estar fora de controle. Ela queria humilhar um homem negro, expulsá-lo por preconceitos absurdos, mas foi ela quem se viu humilhada, impotente e exposta diante de todos. E naquele momento de silêncio, Alain Dumont, majestoso e sereno, fixou o olhar no dele e simplesmente disse: "Respeito não é um favor, senhora. É uma obrigação." O showroom da concessionária estava agora em silêncio, todos os olhares fixos em Madame Lemoine e Alain Dumont. A gerente sentiu o coração disparar. Nunca antes havia encontrado alguém que a perturbasse tanto. Seus pensamentos giravam. Como pude estar tão enganada? Alain, ainda calmo, prosseguiu. Imagino que você pensou que poderia me expulsar simplesmente por causa da cor da minha pele. Madame Lemoine gaguejou, mas nenhuma palavra saiu. Ela se sentiu paralisada pela humilhação e pelo peso de seus preconceitos revelados diante de seus funcionários e clientes. Alain sorriu levemente, quase com compaixão, e acrescentou: "Eu administro esta concessionária há 10 anos. Todos os contratos, todas as vendas, todas as decisões importantes passam por mim." Os funcionários trocaram olhares de choque. Haviam acabado de perceber que a mulher a quem temiam e respeitavam por sua autoridade quase cometera uma injustiça monumental. Alguns murmuraram entre si, chocados com a magnitude da situação. Ela quase conseguiu despejar o dono da própria concessionária. Alain deu um passo à frente, olhando em volta com uma elegância natural. Aqui respeito e cortesia são inegociáveis. Não importa quem entre por estas portas, independentemente de sua aparência ou origem. A senhora entende isso, Madame Lemoine? Ela assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Cada palavra que Alain pronunciava fazia seu ego estremecer. Ela percebeu que o comportamento racista e arrogante dele não a tornava forte, mas sim ridícula e vulnerável. O pesado silêncio foi quebrado por Alain. Você tem duas opções: aprender a tratar todos os clientes com dignidade e respeito, ou perder o emprego. Madame Lemoine sentiu uma onda de vergonha a invadir. Ela pensava que estava no controle, humilhando um homem negro para afirmar sua superioridade, mas fora completamente desmascarada. Sua arrogância acabará de se chocar com uma realidade que jamais imaginara. Enquanto Alain caminhava em direção ao carro que queria examinar, ela compreendeu algo crucial. Neste mundo, o verdadeiro poder não reside no medo ou no preconceito, mas no conhecimento, na autoridade legítima e no respeito. E pela primeira vez, Madame Lemoine sentiu que sua vida profissional havia mudado para sempre. Após Alain Dumont ter tomado posse do modelo GT Classic que viera ver, o showroom da concessionária gradualmente retornou à sua agitação normal. Os funcionários, ainda em choque, trocavam olhares preocupados e admirados. Madame Lemoine, no entanto, permaneceu imóvel atrás de sua mesa, com o rosto pálido e as mãos cerradas.
Uma raiva contida e um profundo mal-estar a invadiram. Como pôde se deixar guiar por preconceitos tão absurdos? Como ousou humilhar um homem que detinha o poder absoluto sobre sua carreira? Todas as suas certezas ruíram, dando lugar a um sentimento de intensa vergonha e arrependimento. Antes de sair da concessionária, Alan se virou e fixou o olhar nela. Senhora Lemoine, toda ação tem uma consequência. Escolhas baseadas em racismo e arrogância nunca levam a nada de bom. Estou lhe oferecendo uma chance de corrigir seus erros. Trate todos os clientes com respeito. Caso contrário, terá que aceitar as consequências. As palavras atingiram Madame Lemoine como um trovão. Ela compreendeu então que não era apenas sua reputação que estava em jogo, mas sua própria dignidade. A humilhação que ela pretendia infligir a Alan havia se voltado contra ela com uma força que jamais imaginara. Ela baixou a cabeça, com os pensamentos girando. Quase perdi tudo. Por quê? Por preconceitos estúpidos. Sentiu a vergonha invadir cada fibra do seu ser. Naquele dia, Madame Lemoine fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela mudaria. Ela jamais poderia apagar a humilhação que sofrerá, mas poderia aprender com seus erros e se comportar com justiça e respeito no futuro. Alan, magnânimo, saiu da concessionária, deixando para trás um salão silencioso e uma lição gravada no coração de Madame Lemoine. Ela queria humilhar um homem negro, mas foi ela quem aprendeu a lição mais dolorosa de sua vida. A gerente racista pensou que estava exercendo seu poder, mas se deparou com uma verdade maior do que sua arrogância. E no silêncio da lanchonete, o arrependimento se tornou sua constante companhia.